Amém? Gênesis 49, verso 27. Para podermos ganhar tempo, Gênesis 49, versículo de número 47. Quantos acharam? Amém? Quero louvar a Deus por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, por todos os irmãos, membros dessa igreja, que sempre nos recebem com muito carinho. Que Deus continue abençoando essa igreja e a cada dia usando mais e mais essa igreja. Glória a Deus. Gênesis 49, verso 27 fala assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirão o despojo. Salmo de número 89, verso de número 20. Salmo de número 89, verso 20, diz assim: Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava em casa à tarde e até meio preocupado, porque a minha esposa hoje saiu para resolver um assunto sério, algo particular também nosso, sempre é ela que vai, porque para mim é mais difícil, e preocupado com a hora, né? Porque temos compromisso, e aí para poder completar, ela está com o dedo machucado, por isso que eu cheguei na frente, ela chegou atrás. E o tempo que ela foi, eu tinha meditado numa palavra, e Deus então me levou ao capítulo 49 de Gênesis. Depois você lê em casa com calma, quando Jacó, ele vai reunir seus filhos, e ele vai abençoar e determinar a bênção sobre cada um dos seus filhos. E quando eu fui lendo o capítulo 49, o versículo 27, me chama a atenção acerca de Benjamim, filho da alegria, da felicidade. E Jacó vai dizer que Benjamim era como se fosse um lobo que despedaça a sua presa. Pela manhã ele devora e à tarde ele reparte o seu despojo. E dentro dessa palavra Deus foi me dando uma mensagem, Deus foi colocando uma mensagem dentro do meu coração. Por quê? Porque são duas datas que eu acho particularmente datas perigosas. Primeiro, época de final de ano e época de carnaval. Quando eu estava no mundão, essas épocas de carnaval, final de ano, eram épocas que, quando alguém estava errado na comunidade e iam morrer, determinado para morrer, existia um livro, né, uma lista, que o nome dessas pessoas era colocado nessa lista, e se ele escapasse no final do ano, no mês de fevereiro, no mês de carnaval, ele não conseguia escapar, porque ele iria perder a vida. E ao mesmo tempo, dentro da casa do Senhor, são duas épocas também que eu acho muito perigosas. Final de ano, onde muitos se contaminam, se deixam se levar, se desviam da casa, da presença do Senhor. E no carnaval, tem muitas igrejas que fazem retiro, particularmente nós vamos agora uma igreja batista para o retiro, no dia 24 agora de fevereiro. Vamos passar 4 dias palestrando, eu e minha esposa. Glória a Deus. Um grupo de jovens. Eu louvei a Deus por esse convite. Mas são datas muito perigosas, porque o adversário não brinca. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E meditando nesta palavra, podemos chegar a uma conclusão de algo muito interessante, porque a Bíblia nos considera como ovelha do aprisco do Senhor. Somos ovelha da casa do Senhor. E o interessante é que a ovelha, ela tem 2 defeitos. Primeiro, ela não tem senso de direção. Ovelha, ela não tem senso de direção, e a ovelha não é inteligente.
você pegar uma ovelha e colocar ela no meio da rua, ela vai correr, o carro vai passar por cima dela, porque ela não tem senso de direção e ela também não é inteligente. E a ovelha, ela tem pelo menos 4 inimigos. A ovelha, ela tem pelo menos 4 inimigos. O tempo não é favorável, então vamos eliminar 2, o leão, e vamos eliminar também o urso. Quando falamos de leão e urso, Davi era um pastor de ovelha, e quando ele chega diante do rei, querendo enfrentar um grande gigante, chamado Golias, o rei olhou para ele e falou que ele não podia, porque ele não tinha tirado as fraldas ainda, e o Golias era um homem campeão de batalha, e Davi muito novo, porém ele vai contar uma experiência para o rei. Olha, rei, eu estava com as ovelhas de meu pai, e veio o urso e eu matei o urso, veio o leão e eu também matei o leão. E quando você pega naquele momento ali para trás, a biografia de Davi mostra que Davi nunca possuiu uma espada daquele momento para trás, mas Davi era pastor de ovelha, e naquela época os cajados de apacentar as ovelhas, ele tinha mais ou menos 3 metros e 20, porque quando uma ovelha ela caía num buraco, uma parte do lado do cajado dava para socorrer aquela ovelha, e o outro lado do cajado era uma ponta muito fina. Então quando vinham as bestas feras, os animais predadores, para devorar a ovelha, o pastor defendia a ovelha com o seu cajado. Aleluia! A história diz que Davi mata o leão e o urso justamente com um cajado pelo outro lado, que a ponta era muito fina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando à história, eliminando o urso e eliminando também o leão, a ovelha, ela tem 2 inimigos terríveis. Um desses inimigos se chama, aleluia, o lobo. E o outro inimigo que a ovelha tem é um inseto muito pequeno, que aos olhos naturais ele é insignificante. As pessoas olham para ele e não dá nada para ele, só que ele é perigoso mais, a mosca. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para o lobo ele é astúcio, e o lobo ele tem a sua sagacidade. Quando você lê um pouco sobre a história do lobo, você vai entender que o lobo, louvado seja Deus, ele é um animal, aleluia, que não tem muita força, mas ele tem resistência. Isso significa que quando ele determina algo, ele não vai desistir. Outra coisa que meu Deus, ele tem é a persistência. Enquanto ele não alcança o seu objetivo, ele não vai parar de perseguir a sua presa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha para o lobo, existem 3 tipos de lobos originais: o lobo cinzento, o lobo vermelho e o lobo chamado da Etiópia. Eles são lobos originais. Os outros são lobos contaminados. Mas esses animais, ele tem uma audição muito forte, ele tem um olfato muito forte, ele tem uma visão muito ampla. E quando o lobo está determinado atrás de uma caça, atrás de uma presa, ele não vê obstáculo. Ele tem 4 patas, 2 da frente tem 5 dedos, e as 2 de trás tem 4 dedos, porque ele se adapta ao gelo, ao deserto, à montanha. Ele consegue subir em qualquer lugar quando ele está determinado, aleluia, a alcançar os seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. E entre os dedos do lobo existe uma essência que ela sai, que ela demarca o lugar por onde ele passa. Isso serve pelo menos para 2 coisas: demarcar o lugar, porque se ele se prejudicar, se ele se der mal, os demais que vêm da cautela, porque são a manada ou um grupo de lobos, eles vão perseguir aquele rastro até achar. Interessante, aleluia, quando o lobo ele exala, aleluia, esse líquido demarcando o lugar, ele está deixando uma pista para aqueles que vêm atrás, para ajudá-lo
na caça. Entenda bem uma coisa: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o lobo ele está reunido, a história diz que ele vai estar em determinado lugar para descansar. Quando ele está descansando, ele consegue ter ou ouvir uma folha que cai da árvore a 300 quilômetros, ou seja, a 300 metros de distância. Isso significa, aleluia, que dá tempo deles se levantarem, se prepararem e contra-atacar o possível predador que vai querer atacar. Lobo, ele tem a sua determinada união, eles trabalham em conjunto, eles trabalham em equipe. Louvado seja Deus. Se o primeiro conseguir pegar a sua presa, ele vai matar aquela presa e pela manhã ele começa a devorar. Só que o lobo, ele não é mesquinho e ele também não é orgulhoso. Quando olhamos para a palavra de Deus, se chamarmos alguém de lobo, talvez alguém pode se ofender, porque o lobo também tem característica negativa. Lobo é inimigo de ovelha. Só que você pega as características do lobo e você vai aprender muito. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção numa coisa: quando o lobo ele está determinado, aleluia, a estraçalhar uma ovelha, a Bíblia diz que o pastor lá do Evangelho de João, ele dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Ezequiel vai dizer que o pastor conhece o estado de cada ovelha. Por isso que dentro de um aprisco ou dentro de um deserto, geralmente o pastor fica com uma vara, o pastor fica com um cajado e no seu alforje o pastor carrega um óleo. São 3 ferramentas que não podem faltar, aleluia, na vida do pastor. Geralmente ele está no lugar mais alto, e no lugar mais alto significa que ele vai ter uma visão panorâmica, ele vai ter uma visão de todo o local aonde as suas ovelhas estão. Ele está determinado a dar a sua vida pelas ovelhas. A Bíblia diz em João 10, verso 12, que, aleluia, o mercenário não, quando ele vê o perigo, ele foge, né? Mas o lobo se aproxima, mata, estraçalha a ovelha. Mas o pastor de ovelha, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nós temos um exemplo desse, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pelo pastor, e que ele está oh, aleluia! Glória a Deus! Mas olha para o teu irmão e diga para ele: você é ovelha, fala, você é ovelha, louvado seja Deus. Ovelha é obediente. Aleluia. Ovelha não é rebelde. Quando o pastor fala com a ovelha, aleluia, a ovelha não pode reclamar. Se uma ovelha ela reclama, ela pula, ela não é considerada uma ovelha. É bode, porque bode não gosta de ser disciplinado, bode não gosta de ser corrigido, aleluia, e nem passar pela vara da disciplina. Mas quando é ovelha, a ovelha ouve. Tanto é que a ovelha, quando ela sabe que ela está indo para o matador ou para o lugar que ela vai morrer, a ovelha sabe que vai perder a vida, mas ela não reclama. Isaías no capítulo 53 ele diz que o nosso Senhor, ele foi para o matadouro como ovelha muda, calada, obedecendo uma ordenância do Pai. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha para o teu irmão e diga: o lobo, fala, lobo não perdoa, fala, lobo não perdoa, lobo mata, lobo estraçalha, lobo devora, lobo espalha a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o lobo, aleluia, ele sabe que dentro daquele aprisco existe um monte de ovelha, ele está do lado de fora. Uma vez na vigília, alguém falou assim para um membro de nossa igreja, e eu dirigi na vigília, alguém falou assim: entra para dentro. Não vou entrar não,
porque o teu pastor é cheio de marra. Essa foi a linguagem que ele usou. Mas ele sabe muito bem por que ele falou isso. Porque nós temos responsabilidade com as ovelhas, principalmente quando são jovens, principalmente quando o pai e a mãe confia daquele jovem, aleluia, vir para a igreja. Ela procura saber quem é o pastor, se o pastor é casado, se tem esposa, a conduta do pastor, para poder deixar o jovem vir para a igreja. E se acontecer alguma coisa com aquele jovem, a cobrança vem em cima do pastor. O pai e a mãe vai cobrar, é o pastor da igreja. Você está entendendo? Aleluia. Aquele lobo não quis entrar ali no templo. Por quê? Porque entrar ali no templo, ele sabe que no templo tem pastor. E o pastor, ele tem um cajado na mão. Aleluia. Então, meu Deus! O lobo não entra no aprisco, o lobo fica rodeando o aprisco. O interessante é que o lobo, ele consegue enxergar ao olho nu, no escuro, a 1 quilômetro de distância. Ele consegue encontrar uma presa à escuridão, a 1 quilômetro de distância. Quando uma folha cai a 300 metros dele, ele ouve. A Bíblia diz, aleluia, lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, aleluia, que os espirituais, ele consegue discernir o que é espiritual. Meu Deus! O que é espiritual? Aleluia! Você precisa ter uma audição espiritual. Glória a Deus! Ter sensibilidade espiritual, porque a Bíblia diz que Satanás é tão astúcio que, se possível for, ele vai se transformar no anjo de luz para enganar aqueles que são escolhidos do Senhor. E existem tantos loucos por aí, vestidos de ovelha, fala como ovelha, anda como ovelha, alabarasada, é verdade. Meu Deus! Mas sabe de uma coisa? Dentro de um aprisco, além do pastor, está tomando conta das ovelhas. Lá tem um porteiro. Interessante que tem um porteiro. Quando o pastor chega no deserto com as ovelhas, para poder entrar dentro do aprisco, as ovelhas têm que abaixar a cabeça, porque a porta das ovelhas não é alta, ela é baixa. E todas as ovelhas, para entrar no aprisco, ela tem que abaixar a cabeça e entrar para dentro do aprisco. Porque se tiver lobo no meio da ovelha, disfarçado como ovelha, na hora da entrada o porteiro pega ele. Levante a mão. Meu Deus! E glorifica o nome do Senhor. A ovelha não tem direção e não é inteligente. Meu Deus! Jesus! E todos nós somos ovelhas. Quem é ovelha que levanta a mão? Glória a Deus! Escute uma coisa, quando o lobo ele quer reunir o teu grupo, o invado de um lobo vai a 2 metros, está em 2.500 metros ou 2,5 km, para poder reunir toda a manada, para que o ataque seja um ataque infalível. Escute uma coisa. Existe ovelha no aprisco que é obediente, mas tem ovelha que é rebelde. E quando a ovelha é rebelde, o pastor sabe que se ela pular do aprisco afora, ela vai morrer. Meu Deus! Porque o lobo não perdoa. Só que o pastor, como muitos dizem, nossa, fui no culto, o pastor meteu um cajado. Termo errado. Cajado não é para bater em ovelha. Cajado é para socorrer a ovelha e defender a ovelha do lobo ou do predador. Só que o pastor tem uma vara. E quando chega na hora da correção, aleluia, que a ovelha quer pular do aprisco, quer sair do meio das outras ovelhas, o pastor vai pegar aquela vara e vai dar no lombo da ovelha. E a ovelha vai ter que voltar para o meio do aprisco. Já viu aqueles membros mentirosos, principalmente jovens, que diz para o pai que vai para o culto, diz para o pai que vai para a vigília, diz para o pai que vai para o colégio, e muitas das vezes alguém pega ele andando no shopping para lá e para cá.
Já viu esses jovens que fazem isso? Graças a Deus que aqui não tem nenhum desses. Não tem não. O interessante é que se insistir em sair do aprisco para pular para fora, o pastor vai pegar a vara e vai dar outra lapada no ombro. Sabe por quê? Da terceira vez, se ele insistir, pular o aprisco, o pastor não vai mais usar a vara. O pastor vai pegar a perna da ovelha e vai quebrar ela. Só que o pastor não vai abandonar a sua ovelha. Pastor que é pastor não abandona a ovelha. Aleluia. Ele quebra as pernas da ovelha, mas coloca a ovelha nas costas e traz Meu Deus. a ovelha do aprisco. Aleluia. Quando o pastor quebra a perna da ovelha, ele coloca a ovelha sentadinha no banco da igreja e vai dizer para ela assim: olha, tu vai ficar pelo menos 3 meses sem cantar, 3 meses sem, aleluia, sem ter oportunidade, 3 meses sem atividade, porque é melhor o pastor quebrar a perna da ovelha e depois disciplinar a ovelha do que ela pular o aprisco e o lobo matar a ovelha. Aí hoje você vê que tem muitas ovelhinhas grávidas, muitas ovelhinhas apanhando na cara, muitas ovelhinhas que não ouviu o papai nem a mamãe, aleluia, estão sofrendo, estão gemendo, aleluia, porque não quis ouvir o conselho do papai e nem da mamãe. E Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 1, 2, 3: filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Interessante que o lobo, ele não entra no aprisco. O lobo não entra no aprisco porque ele sabe que aqui tem Pastor. pastor. Por isso que o lobo não se atreve. Mas só que o lobo tem uma característica terrível. Ele tem um olfato muito aguçado. E ele usa o vento ao seu favor. Se o vento estiver soprando de lá para cá, ele dá a volta, ele para aqui atrás, fora do aprisco. O Salmo 104:4 diz que o vento é mensageiro de Deus. Só que o vento, quando sopra, ele vai trazer o cheiro da ovelha. Escute uma coisa. Também quando tem um hino que fala assim como a corça anseia por água. Já viu por que esse hino ele foi feito? Porque a corça, ela é totalmente diferente de uma ovelha. Quando a corça vai ao rio beber água, ela tem 2 motivos para isso. Ovelha nunca vai sozinha à beira do rio beber água, porque se ela for sozinha à beira do rio beber água, ela pode morrer. O predador pode estar dentro da água e ela não vai ver. Só que a corça, ela é ágil, ela tem habilidade. E a corça, ela tem 2 motivos por entrar na água, aleluia, e beber a água. Primeiro, ela nunca entra numa água parada. Corça só vai beber água no ribeiro. Ribeiro fala de água corrente ou correnteza de água, águas em movimentações. Por que isso? Porque quando a corça ela entra até o pescoço d'água, primeiro ela vai matar a sua sede, segundo, a correnteira da água vai tirar o cheiro do seu corpo, justamente para confundir o predador. Aleluia. Porque o predador, além de ouvir bem, ele tem um faro muito aguçado. Aleluia. E o lobo se aproveita dessa situação. Aleluia. Quando a corça entra, as águas levam o cheiro da corça. Foi por isso que o Senhor Jesus disse no capítulo 15 de João, no versículo de número 3:
vós está limpo pela palavra que vos disse. No capítulo Glória a 8, Deus. 32, Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus, na oração, em João 17, verso 17, ele disse: Pai, santifica-o na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia! Então nós entendemos que a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra lava-da-sá. Glória a Deus! Purifica. E tu quer ser cheio do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Poder da palavra, vai para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos de Glória a poder. Deus! Obedecer a palavra. Aí no 10º dia de oração, todos foram cheios do Espírito Santo, porque estava limpo, porque estava purificado e santificado, e agora cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Não gosta de crente que tem óleo. Lobo não gosta de crente que está no óleo. Dá glória a Deus. Glória a Deus! Escute uma coisa interessante. O lobo sabe que não pode entrar no aprisco porque tem. Porque tem. Na mão do pastor tem um cajado. E ele sabe que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele não vai entrar. Mas ele espera. Ele é paciente. O diabo trabalha na brecha. O diabo, ele pode ser valente, mas a nossa Bíblia diz que ele é valente enquanto mais valente não chega, e ele está aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus! O lobo não pode entrar no aprisco porque ele sabe que tem pastor. Algo que ele faz, vai utilizar um inseto chamado mosca. Fala, cuidado com a mosca. Cuidado com a mosca. Não deixa a mosca ficar assim, Deixa no não. ouvido não. E aquela igreja não presta, aquela igreja é fria, aquele pastor é assim, Meu aquele Deus. pastor é assado, aquele pastor é assim, aquele cordeiro é assado. Aleluia, espanta essa mosca, bota essa mosca para ir embora. Já vi essas moscas fofoqueiras que chega na casa do irmão, não tem uma para te botar, deixa ela entrar, deixa ela entrar. Aí quando ela começar a entrar, aí tu fala assim: primeiro vamos fazer uma oração, irmã, depois tu me conta. Aí tu começa a orar: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, repreende toda fofoca, todo mexerico, todo Meu Deus! mexerico, aleluia, toda língua maldicente, vai repreendendo, vai queimando, vai mandando fogo. Aí quando você terminar de fazer oração, aí tu pergunta para ela: o que você tinha que fazer mesmo, hein? Não, agora não dá, porque eu tenho que buscar criança no colégio, nunca mais volta, sabe por quê? Aleluia! Aleluia, quem tem óleo, tem 1 Coríntios 2,15, discerne, porque é espiritual. O espiritual discerne o que é espiritual. Glória a Deus! Aleluia! Escute uma coisa, irmãos. Quando o lobo sabe que não pode entrar no aprisco, o lobo sabe que a ovelha, ela tem uma secreção. Essa secreção da ovelha atrai as moscas. Se uma mosca pousar numa ferida de ovelha, ela deixa larva. Se uma mosca pousar na narina da ovelha, que é secretiva, então tem umidade, então ela consegue deixar uma larva, e a larva consegue subir para o cérebro da ovelha. Meu Deus! Quando a larva da mosca sobe para o cérebro da ovelha, a ovelha começa a ficar perturbada. A ovelha começa a perder o senso de direção. A mosca, para poder ter a certeza que essa ovelha vai ficar perturbada, ela começa a zunir o ouvido das ovelhas para tentar arrancar as ovelhas do meio das outras ovelhas. Porque enquanto as ovelhas estiverem junto
com as demais ovelhas, significa que ela tem segurança, ela tem proteção e ela tem alguém que vai Aleluia! dela alabar a sábia. Meu Deus! Mas se conseguir arrancar a ovelha do meio do aprisco, a ovelha fica perturbada, a ovelha fica sem direção, a ovelha começa a ficar rebelde, a ovelha não dá mais satisfações. Por que foi para tal lugar e não falou com o pastor? Por que foi para tal lugar e não começou com a sua mãe? Isso é o espírito maligno de perturbação, de rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é como se fosse um pecado de feitiçaria, e feiticeiro não entra no céu. Você está aqui dentro hoje, existe um pastor, aleluia, que é responsável pela sua vida. Então tu vai ler lá Hebreus 13 e Romanos também capítulo 13. O dia que você ler isso e entender, tu nunca mais vai desobedecer o teu pastor. Você pode dar glória? Aí o pastor, quando vê a ovelha perturbada, sem direção, quem está esperando ela? O lobo. Já viu aquelas moscas que chega com uma jovem bonita da igreja e fala assim: nossa, tu está muito linda. Nossa, que defeito. Fala para o teu irmão assim, ó. Conserta a goteira, fala. Conserta a goteira. Fala mais alto, conserta a goteira. Conserta a goteira. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É. Não, mas uma água não fura uma pedra, não fura não? Corta a goteira para ver. Hoje é um pingo, amanhã é outro pingo, depois é outro pingo. E qual é o ser humano que não gosta de um ego massageado? Opa! Quem é que não gosta de ser elogiado? Nossa, tu canta muito. Você é a mais linda do coral. Você é o mais lindo da igreja. A goteira está batendo e está começando a romper a resistência. Meu Deus! É isso que a mosca vai fazendo. Ela agora. Já viu? Quando tu dorme, tu está tentando dormir, vem aquela mosca maldita, aquela mosca maldita, aquele mosquito maldito. Irmãos, por que ele vai no ouvido? Bate na perna, tu dá um tapa. Bate no braço, tu dá outro tapa. Mas se passar pelo teu ouvido, te perturba, turba o teu coração. Chega uma hora que tu adormece, aleluia. Mas se ela começar a perturbar o teu ouvido, tu acorda turbado, teu coração fica turbado, tu fica chateado, te tirou do sério. Existe mosca, e se você não eliminar essa mosca, ela vai desviar você do caminho do Senhor. Meu Deus! Aí eu olho para Davi. Aí o Senhor fala assim ao pastor de ovelha: achei a Davi meu servo, e com santo óleo unge. Quando tu vai buscar a história do óleo, interessante é que Isaías 10:17 diz que a unção, ela é despedaço. Só que no livro do Êxodo, os sacerdotes, era uma ordem do Senhor, e aquele azeite que era levado para ser jogado na lamparina para manter a luz 24 horas acesa, esse óleo ou azeite, melhor dizendo, ele tinha que ter duas qualidades. Primeiro, Êxodo 27, verso 20 diz que o óleo ou azeite, ele tinha que ser puro. Então, o óleo não podia ser contaminado. O óleo não podia ser aquele óleo da segunda ou da terceira, ou da quarta prensa.
era aquele óleo quando a prensa batia, o primeiro óleo que saía, era esse óleo, que era extraído. Glória a Deus. Depois que da primeira prensa que o óleo saía, o que eles faziam? Isso era ordem de Deus. Óleo tem que ser puro e o óleo tem que ser batido. Eles batiam o óleo, e quando eles batiam o óleo, isso significava uma coisa interessante: a pureza do óleo, a virgindade do óleo, e também nas lamparinas, porque lamparina ela provoca fumaça. Não existe nenhuma lamparina que não provoca fumaça. Quando eu morava no alto do Morro do Alemão, que ainda não tinha luz, 4 da tarde, 5 da tarde, minha mãe me obrigava a ir lá embaixo comprar meio litro de querosene ou 1 litro de querosene para colocar nas lamparinas. E quando acordava de manhã, o nariz estava preto, né? O nariz cheio de fumaça, porque a fumaça era preta. Então a fumaça do templo, aonde Deus, aleluia, estava, não podia ser preta. Por isso que o óleo tinha que ser puro e batido. Quando acendia as lamparinas, a fumaça era branca. A fumaça era branca. Mesma coisa era no incensário, aleluia, lá no Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote, ele tinha, aí muitas vezes cantamos assim: Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Só que o hino não fala teus olhos me veem, o hino fala teus olhos me veem. Ou seja, os olhos do Senhor estão continuamente sobre Aleluia! E quando o sumo sacerdote, ele precisava entrar no Santo, o povo ficava lá fora, e a reverência era muito grande, ninguém conversava, ninguém tirava selfie, ninguém ficava batendo papo, porque se o sacerdote morresse lá dentro, o diabo era liberar uma copa, o sino tinha que fazer barulho, louvado seja o nome do Senhor. Mas o sumo sacerdote, para entrar nesse lugar, ele tinha que provocar uma fumaça. Primeiro, fumaça tinha que ser branca. Se fosse branca, ela tinha que cobrir todo o corpo. E aí, ele olhava para os pés e olhava para a ponta do nariz. Olhava para os pés e olhava para a ponta do nariz. A história diz que enquanto os pés apareciam e a ponta do nariz aparecia, ele não estava pronto para entrar no santo, porque ele seria fulminado. Mas quando a fumaça branca envolvia todo o sacerdote, era hora dele entrar. Louvado seja Deus. E antes dessa cerimônia, ele primeiro oferecia um sacrifício para ele mesmo, aleluia, para a purificação do seu próprio pecado. O negócio era muito sério. Aqui dentro, irmãos, é a casa de Deus, é um lugar de instrução e de ensinamento. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Então o óleo era puro, o óleo era batido. Você lembra quando o Senhor falou Samuel, no capítulo 16, versículo 1, no primeiro livro de Samuel: até quando tu terás dor de Saul? Não tenho eu rejeitado? Meu Deus. Pega teu vaso, meu filho, enche de azeite e vai. Observa aqui Davi, no capítulo 16, 1 Samuel, versículo 13, recebe a primeira unção de rei, mas não assenta no trono do rei. Era uma unção de ousadia, unção real, porém ele espera. A segunda unção foi no segundo livro de Samuel 2:3 ou 2:4. Ali ele vai reinar sobre Hebron. E a terceira unção foi no capítulo 5 do segundo Samuel, onde todos os anciões se reúnem e ungem Davi como rei de todo o Israel. Profeta tinha que ter unção, para ser ungido tinha que ter óleo. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Agora vem Davi, dos 70, ou seja, dos 150 salmos, 70 é ele que escreve. Por isso que Deus falou: achei, achei. Se achou é porque procurava. Achei. Meu Deus! Interessante é que pregador Deus levanta pastor, Deus levanta
que ele quiser, mas adorador, ele procura. Cadê você? Aleluia! Adorador tem que ter um santo. Aleluia! Aí o Senhor fala: chega a mim, meu servo, e com o meu santo óleo ungido. Escute uma coisa: quando a ovelha era rebelde, que o pastor, pode ficar em pé em nome de Jesus, que o pastor pegava a ovelha e quebrava as pernas dela, sabe o que fazia? Ele não abandonava a ovelha, ele pegava a ovelha, colocava sentadinha, e ele pegava o quê? O óleo. E no lugar de quebradura ele colocava o quê? Óleo. Não existe remédio melhor do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele cura qualquer ferida. Glória a Deus! Na alma. Meu Deus! Até hoje eu uso o óleo de sangue. Esse óleo, se tiver com ferida, ele cura. Se tiver infeccionado, ele arranca a infecção. Se não tiver ferida, ele previne o local para não abrir ferida. Está entendendo? Se tem alguém aqui hoje ferido, Deus ele vai curar a ferida hoje. Aleluia! Se tem alguém aqui com a mosca fazendo, vamos para a reunião do lago do carnaval, longe do teu pastor, ninguém vai estar vendo. Escute uma coisa: você não é proibido de se divertir. Quando o pastor pega a ovelha com a perna quebrada, ele vai botar óleo. Aí ele aproveita a oportunidade e manda segurar a cabecinha da ovelha. E aqui onde sai a secreção que a mosca adora, ele bota óleo. Meu Deus! Aí ele pega a cabecinha da ovelha e manda virar. Sabe o que ele faz? Bota óleo. Aleluia! Aí ele pega a outro lado do ouvidinho da ovelha e vira. Sabe o que ele faz? Bota óleo. Aí ele pega a cabecinha da ovelha e bota óleo na cabeça dela. Glória a Deus! Quando a mosca chegar ou tentar se aproximar, ela vai fugir de você. Sabe por quê? Porque você tem óleo. Aleluia! Você tem óleo. Escute uma coisa, não sei como é que vai ser aqui o negócio durante o carnaval. Mas se você for viajar no carnaval, leva o óleo. Aleluia! Se você tem marido e tem filho, leva o óleo. Aleluia! Porque Satanás, ele só aproveita de oportunidade onde tem brechas. Por isso que a primeira carta de Pedro 5,8 diz que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dar. Se nesta noite você ouviu a palavra, e a palavra foi ao teu coração, e você reconhece diante de Deus que precisa de um óleo novo na tua vida hoje, e esse óleo tem que ser batido, esse óleo tem que ser puro, porque esse óleo na tua vida vai provocar uma fumaça branca. Aleluia! E fumaça branca para Deus é sinal de aceitação da sua oração. Glória a Deus! É sinal da aceitação do seu sacrifício. Eu trouxe até um óleo aqui hoje. Eu preparei um óleo. Eu fiz uma campanha lá em Vila Valquíria, não é isso? E eu falei, precisamos comprar um óleo para consagrar o óleo, para poder, quem vai dar obra com ele, nós temos que andar também com o óleo.
Deus é tão maravilhoso que o lugar que eu fui fazer a campanha, a igreja ficava no segundo andar, né? Embaixo, o que vendia? Óleo, essência, tudo para a consagração do novo Senhor. Eu perguntando, a senhora vende um óleo, vendemos, quanto é? Para o senhor não é nada, vou dar de presente. Aleluia. E ela me deu óleo, me deu um pouco para a minha igreja, eu um pouco na minha casa na garrafa, e eu mando um pouquinho no bolso, para poder orar por alguém, para poder ungir alguém. E se você quiser nesta noite, escute uma coisa interessante. Não vai ser aquela unção de botar a mão e ficar meia hora orando pela tua vida, não. Aqui tem um pastor. Aqui tem um responsável pelas suas ovelhas. Nós vamos ungir a sua mão. E essa unção que vai estar na tua mão vai servir para quando você chegar em casa com sabedoria de Deus. Meu Deus. Quando o seu filho for dormir, Obrigado, Jesus. a sua filha for dormir, Obrigado, Jesus. você vai lá do ladinho dela, só bota a mão na cabecinha dela e fala: Senhor, que essa mente seja a mente de Cristo. Vai lá no pezinho dele e dela: Senhor, que o espaço do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, seja direcionado pelo Senhor. Aleluia. Você entendeu? Se você quer receber essa unção, quero convidar o pastor da igreja. Nós vamos ungir a sua mão e automaticamente a sua vida vai estar ungida e você vai